Olá, muito boa tarde, Bruno Barros. Olha aqui, eu de volta. Muito boa tarde, Vera Barroso. Gostou? Descansada, Beleza. animada. Muito animada. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar das mulheres no mercado financeiro. Vamos falar de demência, vamos falar de violência contra a mulher e vai ter música. Juninho Tibau é de uma linhagem nobre do samba, sobrinho de Zeca Pagodinho e filho de Beto Gago. Ele traz o samba no sangue e está lançando um single novo que vai mostrar pra gente no programa. Maravilha, estamos com Sigrid Guimarães, ela é sócia fundadora da Alok, que é uma empresa gestora de patrimônio. E ela vem nos falar exatamente sobre a presença das mulheres no mercado financeiro. Mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de demência, que já atinge cerca de 1.400.000 brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde. A geriatra e nutróloga Yara Dantas conversa com a gente sobre esse assunto. Muito bom, estamos com a Major Cláudia Moraes, que já esteve aqui antes, ano passado. Ela faz parte da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da Polícia Militar e ela vai nos explicar para que serve o programa Patrulha Maria da Penha. Bom, você em casa sabe que está super convidado a participar do programa pelas redes sociais, é só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais, mas se você não tem rede social, não tem problema. Anota aí o nosso número, manda uma mensagem via WhatsApp, 021 99903 5329. Maravilha, nunca mais você errou, né? Nunca mais você deu o seu telefone, Não, né? recentemente quase que aconteceu. Muito bom. Juninho, um prazer tê-lo aqui. Evandro Silva, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, o prazer é todo meu. Boa tarde a Boa todos que tarde. estão em casa. Uma honra estar aqui novamente. Você vai nos mostrar esse EP, todo ele, ou você ficar só um pouquinho? Como é que vai Você ser? que manda. Você manda a gente mostrar tudo, a gente manda Então tudo. tá bom. Então você vai começar com qual? Vou cantar um samba, que nós gravamos um clipe dele, onde eu virei ator na parada, né? Se Quer Me Fazer Chorar, um samba de Paulo Henrique Mocidade, Alex Primo e Fernando Procópio. É com vocês. Vambora. Se quer me fazer chorar, diz que vai embora. Diz que vai embora, amor. Diz que vai embora. Se quer me fazer chorar, diz que vai embora. Diz que vai embora, amor. Diz que vai embora. Tá chovendo, não é o momento de partir. A saudade é doída demais de sentir. A chuva lá fora, pra passar demora. Se quer me fazer chorar, amor, diz que vai embora. A chuva lá fora, pra passar demora. Se quer me fazer chorar, amor, diz que vai embora. Se quer me fazer chorar, diz que vai embora. Diz que vai embora, amor. Diz que vai embora. Se quer me fazer chorar, diz que vai embora. Diz que vai embora, amor. Diz que vai embora. Mas se você for embora, vou me sentir culpado, vou viver amuado, vou me martirizar. Sei que o tempo está fechado e vou cortar o dobrado e vou. E se não lhe agrada o amor, vou no seu lugar. Se quer me fazer chorar, diz que vai embora. Diz que vai embora, amor. Diz que vai embora. Se quer me fazer chorar, diz que vai embora. Diz que vai embora, amor. Diz que vai embora. Diz que vai embora, amor. Diz que vai embora. Diz que vai embora, amor. Diz que vai embora. Maravilha. Muito obrigado. Eu vi o clipe. Você lá todo ator mesmo, dizendo. E ela fazendo uma cara feia. Sua cara. Muito bom. Você sabe, é engraçado porque, como você é sobrinho do Zeca, a gente pode dizer que você lembra cantando o Zeca. Não, total. Não ofende. É. Aquele negócio, né? Não Que bom, ofende. né? Isso quer dizer que você sempre ouviu o Zeca cantar e você gostava? Na minha casa, todo mundo é musical, né? Desde meu avô, meu pai. Meu pai também é compositor. Isso. Né? E a minha família toda canta, toca, brinca, bebe. Todo mundo faz tudo. Então, isso já vem de casa já mesmo, né? E
felizmente, ele da família foi o que virou o nosso expoente, né? Do samba, da vida. Mas tudo isso foi dentro de casa, tudo dentro da nossa casa. Não, vocês têm um lado familiar muito... Mas eu estava ouvindo esse teu EP agora. Por isso que eu perguntei se você não ia cantar o Vitória, porque eu adoro. Eu acho uma delícia. E eu estava pensando que, na verdade, tanto o Zeca quanto os teus pagodes, eles têm uma coisa carioca que o samba de São Paulo não tem. Ele tem os temas, tem uma coisa carioca, tem uma coisa de costume. Uma ironia. Tem uma brincadeira que o samba em São Paulo não tem. Então você deve fazer o maior sucesso em São Paulo. A gente está tentando, né? Mas em São Paulo tem muita gente boa. Tem, mas sem dúvida nenhuma. Mas tem compositores fantásticos lá também que buscam temas. Roda de samba em São Paulo. Em São Paulo, eu tô sempre lá, né? Esse final de semana eu estive lá também. Continua bombando aquilo, né? Com certeza. São Paulo é uma coisa boa demais de se cantar. Porque lá em São Paulo tem uma coisa engraçada. Lá em São Paulo o pessoal curte o lado B, né? Que a gente chama, né? O lado B, as coisas que não foram tocadas nas rádios. Porque o pessoal de São Paulo ele vai buscar aquilo mesmo que o coração dele... que bate no coração dele, né? E quando você canta um lado B, você acaba sendo surpreendido como todo mundo responde, né? Todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo sabe tudo. E isso é desde uma criança ao... Você sabe, eu ia para São Paulo, ficava sempre em hotel no centro, e eu ficava quase que escolhendo qual roda de samba que eu ouvia do hotel. Era uma coisa impressionante. Você ouve, né? Quando você vai a São Paulo, os bares, você tem 4 ou 5 bares, você tem sexta-noite. Portanto que todos os sambistas do Rio, né? Fizeram vida em São Paulo, fizeram a carreira em São Paulo. Estouraram em São Paulo para depois estourar no Brasil inteiro, né? Porque São Paulo realmente é o mercado e todo mundo ama o samba lá em São Paulo. Você sabe que o Moacir Luz, ele dizia assim, no começo, quando eu ia para São Paulo, eu dizia assim, o que eu vou fazer? Não tem ninguém lá para me acompanhar. Eu vou ter que levar todo mundo aqui do Rio. Cara, ele disse que isso não durou muito tempo, que, de repente, o pessoal melhor estava em São Paulo e dizia, eu vou sozinho. Chego lá, tem tudo. São Paulo tem muita roda de samba boa, tem muito compositor bom. E você se sente em casa, né? Quando você chega, você vê as pessoas tratando o samba com muito amor, com muito carinho, né? Mais do que no Rio, você acha? Tem que ser umas partes que sim. É triste de dizer, mas é verdade, né? Mas você acha que é uma questão musical ou uma questão de postura profissional, assim, de levar as coisas mais a sério? Mas eu não digo só em relação às pessoas que vivem da música. Eu estou falando até mesmo do próprio público. Público, né? A plateia, né? Você vê um jovem de 15, 17 anos, 16, 17 anos cantando samba. Ele não tem 17 sabe anos, não, hein? Ele tem 20... Quanto você tem? 28. Não, mas eu gostei. Ele parece ele jovem, falou mas 17, ele não é tão jovem apontou assim. para mim, achei bem legal, valeu. Você vê um jovem, ele sabe que é um Bira presidente, ele sabe que é um Birani, ele sabe que é um Sereno. Né? Então, quando... Eu já estou com uma idade já, né? Você? Não, Sereno, Birani. Eu tô jovem ainda também. Você é um também. menino, velho. E quando eles procuram saber o porquê que o Bira não foi ao show, o que aconteceu com o Bira, né? Então, eu além da parte profissional, eu acho que a pessoa que vai assistir, o público em si... Alimenta uma coisa boa em vocês, né? Vocês ficam... Tem um diálogo ali maior, né? Porque muitas das vezes aqui no Rio, você tem que procurar aquela coisa que o sucesso, né? Cantar os sucessos. Mas você tem uma roda de samba... Tenho. Todo mês, segundo domingo do mês. Na porta da minha casa, no Irajá. E aí? Onde o couro come. Ali o couro come de verdade também. E aí você tem toda essa plateia que gosta de você, que conhece tudo que você faz e conhece tudo. Tem. É porque tem um público específico de samba mesmo, né? Aqui no Rio tem um terreiro de crioulo, que é uma roda de samba fantástica. E a gente, lá no Irajá, a gente procurou fazer uma coisa como era feito antigamente, de graça para o público. Tá. Né? Na rua, né? Aberto, né? Então, tudo fica em paz, não tem briga, não tem confusão, todo mundo sai dali feliz da vida, canta o samba. E sempre segunda-feira? Não, todo segundo domingo do mês. Tá, domingo, todo desculpa. segundo domingo do mês. Hoje, sempre aparece uma surpresa, né? Assim, além do pessoal da nova geração, da minha geração, né? Já apareceu lá Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Xande de Pilares, Fundo de Quintal,
Toda a sua família, né? Nelson Rufino, Marquinhos Satã, uma turma boa. Olha Reinaldo, só, que Deus o tenha. você falou no Rildo. O Rildo é que produziu esse teu EP. Foi. E ele faz os maiores elogios a você, né? Que honra, né? Não é? Eu tenho um carinho muito grande pelo Rildo. Vindo do Caramba. Rio do Hora, né? É um cara que... A gente que cresceu na música, né? Que aprendeu a gostar de música. Olha, o Rio do Hora é o... É muito top, né? Eu tive na casa dele pra gente tirar os tons, né? Aí ele virou pra mim e falou assim... o nome da esposa dele é Dona Luzinete. Tá. Ele chama ela de Dona Luz, que ele fala que ela é a luz da vida dele, é ela. Então, a luz do trabalho dele é ela. Bonitinho. Né? Aí, fui na casa dele, ele falou assim, vem aqui. Aí, me botou sentado assim no sofá, né? Aí ele, Luz, vem aqui. Olha o Juninho aqui. Aí ela veio com o maior carinho, sabe? Aí, começamos a tirar os tons e tal. Aí, começamos depois a conversar. Aí, ele me levou num quarto, assim, de discos que ele produziu. Cara. Né? Aí, eu viajei, né, naquilo ali, porque eu não sabia. A minha avó cantava Orlando Silva, eu aprendi a cantar muita coisa do Orlando Silva ouvindo a minha avó cantar, né? E quando eu vi, o Rildo produziu um disco do Orlando Silva. Caramba, caramba. Depois eu vim descobrir que o Rildo não deixou de ser, né? Por mais que ele tenha ido para outro patamar, né? Outro plano, né? Era compadre do Luiz Gonzaga. O Gonzagão era padrinho da filha dele, da Patrícia. Que legal. Então, você... Aí, quando eu sentou, ele falou assim, olha, nesse sofá aí que você está sentado, a Beth Carvalho vinha muito aqui, ela sentava nesse mesmo... Ela me botou no lugar certinho, onde a Beth sentava. A Beth sentava nesse lugar aí mesmo, nesse sofá, para tirar os tons dela. Posso pedir para você dar uma palhinha? Vai, Evandro, do Vitória Demora, Mas Vem? Um samba que eu tive a honra de escrever com o Baiaco e com o Luiz Café, que o Diogo Nogueira gravou, e depois eu regravei lá no Quintal do Pagodinho. Faz isso para mim. E lá vou eu, saindo para o batente, antes mesmo do galo cantar, sempre correndo na frente, espero a minha estrela brilhar. Não sou de atrasar nem tão pouco puxar o tapete de ninguém. Nessa vida nada é por acaso, pra quem nasceu predestinado. A vitória demora, mas vem. 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 Obrigado. Obrigada, Juninho. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já com mais Sem Censura. Então, estamos de volta com Sem Censura ao vivo. Bruno Barros, vamos lá, o que você tem? Chegou aquele momento que a gente gosta, Vera Barroso, o momento de interagir com você que está em casa. Você mandou sua mensagem, ela vai aparecer aqui na nossa tela. Primeira mensagem é da Rosângela Aguiar. Samba, maravilhoso. Quem não gosta de samba, né, Rosângela? Bom sujeito não é. Jussiara Santos, boa tarde, programa maravilhoso. Ele é bem mesmo o sobrinho do Zeca, seu jeitinho de cantar. Lembra ele? Risos, risos, risos. Valeu, Jussiara, pela mensagem. Pode rodar, tem mais uma. Elaine Belmude, Sem Censura, meu programa favorito. Hoje, especial, grata. Beijinho. Beijinho, Elaine. E agora é o Gerson de Oliveira. Seja bem-vinda novamente, Vera Barroso. Demência é um termo muito abrangente. Eu estou tendo perda de memória para assuntos recentes. Sou candidato à demência no futuro, tenho 47 anos, lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Uma boa pergunta para a Yara responder, que ela vai falar agora sobre esse assunto. Mas você que está em casa, tem mais perguntas, comentários, quer mandar para a gente? Manda aí sua mensagem com a hashtag Sem Censura nas redes sociais, ou então, se você preferir, tem um WhatsApp também que vai aparecer aqui na tela. Daqui a pouco tem mais interatividade. Maravilha. Então, vamos lá responder a pergunta do Gerson, que tem 47 anos e está com medo de ficar demente. Eu também tenho. Vamos lá, Yara. Esse negócio de demência, porque está ficando todo mundo velho, está todo mundo durando muito mais, e aí tem mais demência porque demência, essa demência do velho, ou é a demência geral porque o mundo está louco? Não é bem por aí, né? As pessoas, elas costumam, assim, ter
estou esquecendo qualquer coisa, já estou ficando com demência. E não é por aí, né? A gente tem que entender que a gente está vivendo realmente num mundo muito louco. Então, o estresse, o que ele causa para a gente? Querendo ou não, ele causa esquecimento. Às vezes, a gente chega em casa naquele estresse grande, pega o celular, deixa, onde é que eu botei meu celular, onde é que eu botei a chave do meu carro? E aí você começa a pensar o quê? Estou ficando com esquecimento, estou ficando demente, não é verdade? Né? A primeira coisa que passa na nossa cabeça... Então, você vê, o Gerson, né, o nome dele? Gerson. Ele tem 47 anos. Então, Gerson, na verdade, o que a gente tem que reparar? Não é essa questão, esquecer é normal, né? Todo mundo esquece, são fatos corriqueiros, sim, da vida. A gente precisa se preocupar, na verdade, são quando as coisas começam a agravar mais. Tipo, eu tomei café da manhã, o que eu comi? Às vezes a gente esquece. Mas eu tomei o café da manhã, você está entendendo a diferença? Isso a gente não percebe. Quem vai perceber mais isso são os familiares. Mas aqui, é normal ter Quando você perguntou, eu tentei lembrar. E aí demorei uns 5 segundos. E no caso, eu não tomei café da manhã, mas... Que delícia! Mas tive um delay, assim. Você perguntou o que você comeu, eu não lembrei na hora. Então, mas para você ver que esse esquecimento, ele é normal. Todo mundo tem esse tipo de esquecimento, né? Por isso mesmo, pelo fato da nossa vida ser muito corrida, ninguém tem um HD assim zerado, só criança. Olha só, eu li a respeito de demência, estava lendo, e dizia que é um problema de memória, um problema de compreensão, e que a pessoa vai perdendo memória, vai perdendo compreensão, vai perdendo capacidade de raciocínio, mas uma coisa ela não perde, que é a consciência. O que quer dizer isso? Que consciência é essa? Ela não perde a noção de que ela é um ser humano, ela não perde a noção de que ela é uma pessoa. O que ela não perde na demência? Na verdade, Vera, ela começa a perder bastante coisa. O que a pessoa com demência, a pessoa com Alzheimer, ela não perde? O sentimento. Tá. Né? Então, muitas das vezes, a gente costuma ver, isso não é difícil, ver principalmente o familiar largando, deixando para segundo plano ou tendo vergonha, né, daquele paciente que está com demência. Só que ele percebe, por mais que às vezes um estágio mais avançado, ele não consiga expressar, não consiga retribuir, mas ele sente, ele tem sentimento, né? Então, ele começa assim, ele começa a deixar de... A memória dele, claro, fica muito comprometida. Ele não consegue mais, tudo assim, no estágio muito mais avançado, ele não consegue mais realizar as atividades da vida diária, né, como comer, vai se perdendo, vestir. né? Ele vai perdendo. Né? Tudo é Alzheimer? Não. Não. Tudo quer dizer, tem muitos tipos. O Alzheimer é uma demência, Exatamente. mas nem toda demência é Alzheimer. Demência, tem mais de 100 tipos de demência, tá? E uma delas é o Alzheimer. Então, tem demência isquêmica, que às vezes você teve várias isquemias. Então, assim, na verdade, para a gente resumir, o que é a demência? A gente sabe que é uma doença degenerativa. Mas vamos entender melhor. Imagina uma rede grande de telefonia, né? Então, ali tem vários fiozinhos, né, que a gente consegue ligar daqui para o Japão, daqui para São Paulo, e a gente começa a cortar essas conexões. Então, a informação já não consegue chegar em São Paulo, que são as conexões, né, que vai afetando a própria memória. Então, a gente vai cortando, como se fosse as ligações entre os neurônios. E as pessoas vão perdendo. E aí vai perdendo a capacidade, né? Vai morrendo. A vida que a gente leva na juventude, durante a juventude, influencia para, na velhice, você ter mais probabilidade a Boa demência pergunta, ou né? não? Ou então, será que por exemplo, é fumar, genética, né? Você ter a demência, você se protege? Então,
Ainda tem muitos estudos, né? Ninguém sabe o porquê que aparece, o motivo. Mas, assim, hoje tem se falado muito em prevenção, né? Prevenção é a qualidade de vida, é atividade física, principalmente a alimentação, que as pessoas não se preocupam. Você é os nutróloga, Vitamina né? B12. jovens, né? Os jovens não se preocupam. Fica comendo fritura, pizza, sorvete, Né? Coca-Cola. Pode nada disso. Exatamente. A E B12, fora, a vitamina B12, B12. ela é importante para todo mundo, que ela está diretamente ligada, né, a toda a parte neurológica, né? E eu não tomo esse negócio, tem que tomar? Você Se tem que tiver dosar primeiro para saber se precisa, Tá. mas quase todo mundo também tem baixa de B12. É verdade que, junto com isso, eu achei muito bom também, que a doença do Alzheimer ela atinge duas pessoas. Ela atinge o doente, mas atinge o cuidador. É verdade isso, não é, Yara? Mas ele atinge mais o cuidador. doente. Ah, mais o cuidador? Mais o cuidador. Porque, na verdade, quando você vai perdendo a memória, o doente ele não sabe o que está acontecendo. E o Quem é que cuidador sofre? sabe, né? É a família. Né? É a família que está ali Que cuidando. se vai se dando conta. E que o estresse começa a ficar grande. Mas não é por isso que as pessoas abandonam as pessoas com demência? Porque eu vejo muito isso. Porque é doloroso demais ver uma pessoa deixar de ser aquela pessoa, porque é assim que acontece. Aquela pessoa vai embora. Por vezes, esquecer seu nome. Uma pessoa que conviveu Não com você te a vida... reconhecer, não saber quem você é mais. E na né? verdade, assim, o familiar, eu fico até emocionada, né? A gente Porque combinou, hein? A gente combinou. A gente combinou. Então, porque assim, eu sempre falo isso. A terceira idade, né, é a melhor idade da vida da gente, é onde a gente fez tudo, quanto jovem, a gente conquistou. E quando a gente fica velho, é o momento que a gente mais precisa dos nossos filhos, da nossa família. Né? A gente fez de tudo. E quando chega nesse último momento da minha vida, que é a minha última etapa, e principalmente com doença, a gente vê o quê? O abandono. E vê mesmo. Por quê? Porque o idoso é chato, ninguém tem paciência, as pessoas elas colocam o idoso no quarto, né, para não se sociabilizar, ou tem vergonha. Então, assim, é muito triste isso, porque realmente ele vai te perguntar 300 vezes: quem é você? Eu quero ir para minha casa. E você vê assim, eles começam a gritar com papai não é assim, mamãe não é assim. Eu já vi muito isso, é muito engraçado. Tipo, o paciente não tem culpa de estar doente. Você não lembra? Fica revoltado, é engraçado, Como se né? ele tivesse culpa de estar doente. Né? Então, assim, quem mais sofre, na verdade, porque a barra é grande. Falar que não é difícil, você tratar de um paciente com Alzheimer. Então, assim, quem precisa, na verdade, de mais apoio é o cuidador. Cadê a poesia que você ia ler? Quer ler? Você quer que eu leia agora? Eu não vou chorar mais. Eu já estou bem, estou bem. Não vou chorar. Olha, não vou. Que eu achei assim... A gente combinou, vocês viram, né? Que a gente ia... E ela vai chorar. Você que escreveu? Não, isso foi Pode. Na verdade, esse poema foi uma mãe que estava com Alzheimer e que escreveu para uma filha. Olha. Poema do Alzheimer. Não me peça para lembrar, não tente me fazer entender. Deixe-me descansar e saber que você está comigo. Beije minha face e segure minha mão. Estou confusa, além da sua compreensão. Estou triste, doente e perdida. Tudo que sei é que preciso que você esteja comigo a todo custo. Não perca a paciência comigo. Não xingue, nem maldiga meu pranto. Não posso evitar o jeito como estou agindo. Não dá para mudar, ainda que eu tente. Basta lembrar que eu preciso de você,
que o melhor de mim já se foi. Por favor, não deixe de ficar ao meu lado. Dê-me seu amor até que a minha vida se acabe. Que lindo. Então, é muito lindo esse poema. Realmente, ele diz tudo, né? O que acontece. Ele diz também paciente... da questão da lucidez, de entender o que está acontecendo. Sempre é assim? O paciente que tem Alzheimer, ele sempre sabe que ele está com a doença? Aí depende muito do estágio. Esse aqui, na verdade, é de um autor desconhecido, mas, geralmente, no começo, ele entende ele que sabe o que vai acontecer com ele, tá né? bem. Se ele está diagnosticado, né? ele sabe, e aí ele pode prever o que vai acontecer, porque a gente mas vem e volta. ele não consegue entender essa progressão da doença, né? Então, ele vai perdendo, inclusive, ele vai perdendo. a noção. Mas assim, esse começo, principalmente para uma pessoa lúcida, né, que entende, que sabe, porque o mais importante, o que é? É você diagnosticar no começo, que as coisas não estão bem, que o paciente está perdendo o interesse das coisas, está esquecendo quem é você, mas qual é o seu nome? Né? E aí você tem que correr para o médico. Mas muitos dos idosos não querem, eu estou bem de saúde. E eles aí é com jeitinho, é com amor. Então, uma das coisas assim que é mais importante no Alzheimer é o apoio da família, é o amor. Né? Então, tem um vídeo que eu sempre falo desse vídeo, que é muito bacana. É um menino da tua idade, né? E ele é até chinês. Então, todo dia, está no YouTube, todo dia ele vai lá na casa da avó, ele faz uma brincadeira, pega a comida, aí vira a colher, derrama tudo, aí os dois começam a rir, aí bota chapéu, quer dizer, pinta e borda com ela. Então, todos os dias da vida dele, ele faz isso. E a felicidade dela, quando vê esse neto, é muito grande. Ela em cima de uma cama, sem poder fazer nada. Então, a alegria, o amor. E é uma delícia isso, porque eu garanto que ela chega a esquecer quem ele é, chega a não lembrar o que aquele menino está fazendo ali, mas alguma coisa tem que faz ela rir e que ele vai reconhecer. É muito interessante. Quando ele fica na agressividade, né? Por que ele fica agressivo? Ele vai descontar justamente nas pessoas que estão mais do lado, porque ele tem essa lembrança, onde ele tem a confiança. Exatamente. Né, do cuidador, daquela pessoa que é o filho, que é a filha, o cuidador. Então, é onde ele se sente mais protegido e que ele, sem querer, ele vai agredir. Você é uma doce, eu queria você de médica, porque você é toda docinha assim. Vou ficar velha, eu vou passar para você. Passa uma paz, Posso fazer né? uma pergunta Pode, querida. Eu vi algum artigo, assim, além da alimentação, que você estava falando, dos exercícios físicos, eu li algum lugar que, por exemplo, você trabalhar com música exercita outros campos dos seus cérebros. Tem alguma outra atividade que faça bem, né? que possa proteja, prevenir, que você possa exercitar, ou isso não... Tudo é válido, né? Tudo é válido, porque assim, o Alzheimer ainda é muito desconhecido, né? Então, uma das coisas que eu peço muito para meus pacientes brincarem é de jogo da memória, porque ele estimula muito o campo, né? Então, assim, vai olhando, vai vendo. Tudo que estimular. Então, assim, se aposentou, vamos fazer um curso, vamos estudar inglês, vamos aprender a bordar. Vai estudar mandarim, né? Que é difícil pra caramba. Né? Mas, às vezes, porque você vai criando mais conexões. Exatamente. E quando você começa a perder, você tem mais. Essa tua imagem é muito boa das conexões. Lá das redes de celulares. Exatamente. Então, quanto para a mais gente tiver... não perder não cortar essas conexões. Maravilha. Yara, a gente vai ter certamente muitas perguntas dos nossos telespectadores. Vamos conversar, então, com a Major Cláudia Moraes, que eu gostei muito, mas da próxima vez você vem de coturno, calça preta, mugue, muito bonito aquilo. Uniforme é uma coisa que todo mundo gosta. Eu acho que as pessoas ficam sempre mais bonitas. Todo mundo acha isso? Olha, tem muita gente que gosta, tem muita gente que admira, mas tem pessoas que também não gostam. Implicam. Mas eu acho que uma coisa que é muito prática para a gente, hoje eu não tive que pensar que roupa que eu tinha que usar para vir aqui. Já não foi o nosso caso, né, Fê? Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto também.
E, em geral, assim, a receptividade das pessoas ao uniforme, principalmente quando ele vem acompanhado de uma mensagem, como a gente falou aqui, de cuidado, de atenção, de responsabilidade para com a segurança das pessoas, ele é sempre bem recebido, eu tenho certeza disso. Maravilha. Eu gostaria muito que você comentasse sobre essa patrulha Maria da Penha, que são os guardiões da vida. O que é, porque a gente fala muito sobre violência da mulher aqui, mas você está num recorte específico e que é bacana e que tem bons resultados. Exatamente. A Patrulha Maria da Penha é um programa, hoje aqui no Rio de Janeiro, um programa da Polícia Militar, voltado para a prevenção da violência contra a mulher em todo o estado do Rio de Janeiro. Não é uma novidade. A da reincidência, inclusive, né? Exatamente. Ele trata exatamente dessa questão, mas a Patrulha Maria da Penha ela não é uma novidade que inventada no Rio de Janeiro. Na verdade, ela já existe no Brasil. O primeiro estado a implementar uma Patrulha Maria da Penha voltada para essa questão foi o Rio Grande do Sul. Não é? A primeira Patrulha Maria da Penha que se tem notícia, no ano de 2012, foi pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A partir dali, outras polícias militares e guardas municipais também vêm fazendo esse trabalho. E qual é a essência desse trabalho? Por que ele nasce? E por que esse nome, né? Maria da Penha, né? Patrulha Maria da Penha, Ronda Maria da Penha. Na Bahia, nós temos a Ronda Maria da Penha. Ele atua exatamente em uma das questões que a gente fala em relação à violência contra a mulher, que é a questão dela ser uma violência de repetição, dela estar presente mais próximo do que a gente imagina. Todos nós temos um conhecido, um amigo, um familiar, que pode ser um autor ou uma vítima de violência. Então, isso está muito próximo, mas a gente, às vezes, imagina que está distante, que é só na casa do vizinho. E a questão da Lei Maria da Penha ela é uma lei muito importante, que ela tem como principal característica a proteção e a educação. Ela não é uma lei punitiva. A gente sempre fala da Lei Maria da Penha como uma lei que vai prender o agressor. Mas, na verdade, a primeira coisa que ela faz é proteger essa mulher através das medidas protetivas. Só que quem fiscaliza a medida protetiva? Quantas mulheres já morreram no nosso país com uma medida protetiva dobrada dentro do bolso? É muito triste você ouvir de uma filha dizendo o seguinte: a minha mãe morreu com aquela medida protetiva no bolso, achando que era um escudo que estava protegendo ela. E aí, a partir dali, a gente pensa, mas então a gente está falando de uma morte evitável. Quando a gente fala de crimes contra a mulher, a maior parte desses crimes acontecem dentro de casa. Quem agride as mulheres não são estranhos. 70% das agressões sofridas por mulheres são de pessoas próximas. E a violência contra a mulher não começa no feminicídio. O feminicídio é o final. Às vezes, ela começa com uma violência psicológica, com uma agressão verbal, com um empurrão, com a puxada de cabelo, e com a pessoa o tempo todo com essa relevando dependência financeira. Exato, e emocional. E as pessoas dizendo, olha, isso foi só agora, ele te bate, mas é bom pai, ele te bate, mas como é que o bom pai bate na mãe do filho? E, assim, é muito difícil, e assim, uma das coisas que acontece, que faz com que as mulheres não denunciem, uma coisa que nos chama muita atenção, é que boa parte das mulheres vítimas de feminicídio nunca registraram uma ocorrência. Isso quer dizer que elas nunca foram agredidas? Claro que não. Muitas delas passaram por anos de agressão, de todo tipo de violência, e que pessoas próximas sabiam. E aí a gente entra naquela questão de que briga de marido e mulher se mete, sim, a colher. Durante muito tempo, isso não foi tratado como um problema do mundo público. Era uma questão das famílias, de dentro da casa, o Estado não tinha que se intrometer. Quer dizer, na verdade, a Patrulha Maria da Penha, ela sabe quem tem as medidas protetivas em casa. Exatamente. E aí ela vai o quê? Ela visita essas casas? Nós, dentro dessa iniciativa, a ação principal que nós fazemos é exatamente atuar na fiscalização e acompanhamento das medidas protetivas. Nós temos hoje um convênio com o Tribunal de Justiça que, à medida em que essas medidas protetivas são deferidas pelo juiz, ela é encaminhada para o batalhão, o policial, e aí é um detalhe também, os policiais que atuam na Patrulha Maria da Penha, eles têm um treinamento específico, diferenciado, eles passam por um curso, então não é qualquer pessoa que vai, qualquer policial que vai trabalhar, é um policial com perfil adequado e voluntário para trabalhar nessa atividade. A partir do momento que essa medida protetiva chega, a patrulha estabelece um primeiro contato com essa mulher. Então, é importante que, quando ela vá fazer a denúncia, ela indique seu contato, telefone, porque o primeiro contato é esse. A patrulha vai fazer contato com essa mulher e perguntar: a senhora quer ser assistida por nós? Nós podemos procurar... Pergunta lá, está tudo bem ainda? Está Exato. funcionando? Está precisando de alguma coisa? E vocês aí percebem se a mulher está sendo ou não
verdadeira no que ela está dizendo? Porque vocês vão na casa dela. Vamos, e a gente faz... e esse primeiro contato ele é muito importante, porque a gente faz esse contato via telefone, mas depois a gente vai à casa da pessoa. Então, esse primeiro contato é feito um questionário de acolhimento para a gente saber qual é o histórico de violência, até para partir dali, a patrulha estabelecer um plano de segurança para essa mulher. Por quê? Porque a gente está falando, só para que se tenha uma ideia, no ano de 2018, nós tivemos 26 mil medidas protetivas deferidas em todo o Estado. 26 mil mulheres com uma medida protetiva. Então, a gente imagina, e quantas dessas não foram violadas? E quantas dessas a gente... Então, essa é a ideia. Então, na medida em que essa mulher aceita, e nós já tivemos mais de 100 mulheres que recusaram, né, o serviço foi implementado pela Polícia Militar no dia 5 de agosto desse ano, na semana de aniversário da Lei Maria da Penha, que fez 14 anos. Finalmente, nós conseguimos implementar e realizar esse trabalho que hoje está presente em todo o cantinho do Estado, desde de Campos, Itaperuna, até Angra dos Reis, até a nossa Costa Verde, não é só na capital, não é só na Baixada, mas a gente, desde desse início, a gente já teve mais de 100 mulheres que recusaram. Mas aí a gente tem que respeitar também essa autonomia da mulher e dizer, olha, eu não quero. E por mas que para você ela acha que essas 100 mulheres recusaram? Algumas mulheres dizem que aquela questão. Até para essa recusa, a gente estabelece um contato com ela para saber se ela não está sendo ameaçada, se, de repente, ela não está sofrendo algum tipo de pressão. Mas algumas mulheres acham que seria uma vergonha ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. Eu acho que a mulher que tem o acesso à Patrulha Maria da Penha deveria se sentir orgulhosa e segura para tocar a sua vida. E quem tem que ter vergonha quando a gente fala de violência contra a mulher é o agressor. A mulher que passa por violência doméstica, ela não tem que ter vergonha, ela não tem culpa da violência que ela sofreu. E, por conta do processo da violência contra a mulher, como eu disse, que ela tem a violência psicológica, tem a violência física, moral, patrimonial e sexual, por vezes, a vergonha é uma das questões que inibem essa mulher de fazer uma denúncia e de dar prosseguimento, porque, às vezes, algumas mulheres elas chegam a fazer a denúncia e, aí, quando chegam na frente do juiz, dizem, eu não quero. E aí, aquela coisa, a gente sabe que alguns estudos apontam que cerca de 30% das mulheres que denunciaram, passaram pela justiça, esse homem foi condenado, 30% delas voltam a viver com esses homens. Quer dizer, isso é a relação afetiva que está prevalecendo em cima de um abuso. De qualquer maneira, você acha que o fato de denunciar diminui a agressão dentro da casa? Olha, na medida em que nós temos, quando a gente fala de agressões e de violência, a gente tem níveis distintos. Então, tem alguns casos onde a mulher pede para aquela ideia de retira, né, cancelar a denúncia, ir lá e dizer que não foi nada disso, exatamente. Mas, assim, o que a gente sabe é que o primeiro passo que a mulher precisa dar para que ela possa ter alguma segurança, para que ela consiga romper, é fazer a denúncia. Mas, Major, deixa eu... o que eu vejo também, muitas das vezes, a pessoa ela tem medo de fazer a própria denúncia porque ela não tem para onde ir. Né? Ela é cheia de filhos, o que eu vou fazer da minha vida? Pior, né? Eu vou para onde? Eu vou ficar pior ainda. Porque exatamente, porque eu não tenho casa, eu não tenho comida, o que eu vou fazer com meus filhos? Maior ainda do e ela aceita, né? Como eu já presenciei, eu estava até conversando com a... Né? Eu fui fazer a unha e a manicure ela me contou o que ela passou. Eu fiquei assim... E é justamente ela durante anos, ela segurou porque ela não tinha para onde ir. Então, e aí eu acho que tem uma questão da lei que as pessoas desconhecem. E é muito importante as pessoas saberem que todos os estudos apontam e todo o conhecimento que se produziu em relação à violência contra a mulher, e esse conhecimento tem que ser revertido através da legislação, através das políticas públicas. E a Lei Maria da Penha ela prevê as medidas protetivas, e a medida protetiva não é só o homem não se aproximar X metros dessa mulher. Existem medidas protetivas, por exemplo, onde o juiz determina o afastamento desse agressor do lar e a mulher vai... Porque, às vezes, a mulher imagina o seguinte, eu vou ficar sem casa, eu vou ficar na rua com as crianças. A gente tem os alimentos provisórios ou provisionais
por exemplo, que o juiz pode arbitrar, logo no primeiro momento, a pensão para as crianças, para garantir a sobrevivência dela. Por quê? Porque a gente sabe que um primeiro momento, você tem vários, quando a gente fala da violência contra a mulher, e principalmente quando a gente tem um relacionamento onde envolve família, onde envolve bens, isso tudo está previsto na lei. Então, as mulheres precisam conhecer, saber que a Lei Maria da Penha e as medidas protetivas não são apenas essas de afastamento, não é de não se aproximar, de não chegar perto de mim, mas existem outras situações que podem assegurar, principalmente, que a mulher não sofra essa violência patrimonial. Porque, por vezes, ele fala isso. Se você se separar de mim, você vai passar fome, aí você mesmo não vai ter é que direito você a vai nada. ver. Exatamente. Olha só, eu soube aí. que esse seu trabalho dessa patrulha Maria da Penha, na verdade, as reincidências diminuíram de 80% para 3%. Quer dizer, isso tem um efeito real e concreto. Essa espécie de vigilância da situação, ela redunda em menores casos de violência. Quer dizer, dá certo. Esse, na verdade, em todos os estados e em todas as regiões onde foi aplicado essa modalidade de policiamento, e aí é um trabalho de segurança pública, os dados apontam para a redução da reincidência, porque a violência contra a mulher, principalmente por ela acontecer dentro de casa, por ela acontecer por uma pessoa próxima, por uma pessoa que tem acesso, ela é marcada pela reiteração, pela reincidência. E isso é terrível quando a gente pensa, por exemplo, em crimes sexuais, onde a gente, às vezes, encontra casos onde pessoas só vão registrar depois de uma inúmera série de abusos e que, às vezes, tem até dificuldade para você comprovar porque você não tem a questão do vestígio. Exatamente. Então, assim, muito dessa agressão, essa tranquilidade desse agressor reincidir é o fato dele saber que essa mulher não tem ninguém por ela e que ninguém vai meter a colher. Então, na medida em que a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que esse agressor, e por vezes a gente faz o contato com ele também, falando, olha, nós temos, e aí não é uma questão intimidatória, é só para ele conhecer, porque às vezes alguns homens também não conhecem. Ele recebeu lá uma medida em que ele deve se afastar, mas ele não imagina quais são as implicações. E hoje, se um homem descumpre a medida protetiva, hoje o descumprimento é crime. Desde o começo desse ano, você tem o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, tem homens que, às vezes... E aí, aquela coisa, mas como é que eles violam? Às vezes, é uma questão de se aproximar dos filhos. Porque aí você está falando de um relacionamento onde ele teve um problema com a mãe. Se o juiz não determinou, e uma medida protetiva também pode ser o não contato com os filhos por um determinado tempo. Porque principalmente... O juiz determina, né? Sempre o juiz determina dentro do que está previsto dentro da lei. Por quê? Porque a ideia é proteger essa mulher. E nós temos uma janela onde o risco de feminicídio, o risco de morte de uma mulher, ele aumenta. Quando em geral, como é que os dados apontam isso? Em geral, quando esse homem tem certeza de que essa mulher não vai mais voltar para ele, quando ela finalmente rompe o ciclo, então o risco dessa mulher aumenta, e isso acontece, em geral, nos 3 primeiros meses ou nos 6 primeiros meses. Mais da metade dos casos acontecem de 3 meses a 6 meses da ruptura final do relacionamento. Maravilha. Ou seja, o número é 190. Sim, em caso de emergência é muito importante. Ligue o 90, porque o 190, hoje, só para que a gente tenha uma ideia, o principal motivo de acionamento emergencial da Polícia Militar no Rio de Janeiro são crimes contra a mulher. Maravilha. Vamos lá fazer um intervalo, a gente volta, rapidinho. Então, estamos de volta com Sem Censura. Bruno Barros, que temos, Bruno? Momento de interação. Você mandou sua mensagem, ela vai aparecer aqui na tela. A primeira mensagem é da Vera Paz, do Rio de Janeiro. Sem Censura é um dos melhores programas da televisão atualmente. Os temas apresentados, abordados sempre com muita seriedade e conhecimento. A Vera sempre transmitindo o quanto procura se inteirar previamente dos assuntos. Temos ainda a parte musical, sempre de ótima qualidade, programa Nota 1000. Esse é o nosso trato que a gente tem sempre de pôr elogio aqui na tela. Próxima mensagem. Não é isso. O nosso trato é que só tem elogio. Amanda, Pirajuí, São Paulo. Virei fã do Juninho através do DVD do Zeca. Um salve, muito axé a todos. E acompanhando o programa, estou amando a entrevista, pois cuidamos de várias pessoas e assuntos. E conhecimento do ciclo da comunidade é sempre bom. Valeu, Amanda, pela mensagem. Assiste a gente aí. Agora, terceira e última, da Neide Guimarães. Como sempre, o programa está ótimo. A doutora Yara é muito emotiva, fraterna e humana. Seus pacientes devem amá-las. É verdade.
Parabéns em caixa alta. E você continua participando do programa, porque daqui a pouquinho, quando termina na TV, como diz a Vera, esse é o único programa da TV que tem 2 finais. Tem um bloco exclusivo do Facebook também, com mais interatividade. Hashtag sem censura. Vera Barroso. Maravilha, Bruno. Olha só, a gente hoje está com uma série diferente aqui, não é, Yara? Nós estamos com o Zeca Pagodinho, com a Glória Pires e com a Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães. Na verdade, com o sobrinho do Zeca Pagodinho, com uma sósia da Glória Pires e com a irmã da Ingrid Guimarães. Conta essa história que você foi perseguida pelo paparazzi de Ipanema até o Leblon, o cara te fotografando sem parar. E o que a tua irmã falou? Não, eu estava andando, eu demorei um pouco a perceber, e do outro lado da rua, o paparazzi me fotografando. Eu fui de Ipanema até o Leblon. De repente, eu olhei para o outro lado da rua e falei, ué, acho que tem alguém me fotografando. Aí eu olhei, fiquei reparando, falei, estão me fotografando. Eu atravessei a rua e falei, olha, desculpa, mas eu estou vendo que você está me fotografando, você está achando que eu sou a Ingrid Guimarães? Eu não sou, eu sou irmã dela. Aí ele falou, jura? Não tem problema, não. Vocês são tão parecidos que vai servir para mim. Eu falei, gente, não acredito. Aí liguei para minha irmã e falei, você não vai acreditar. Fui perseguida na rua por um paparazzi de 2 bairros seguidos. Aí ela falou, sabe o que ela falou para mim? Você estava arrumadinha? Muito bom. E você estava? Estava indo para o trabalho, acho que eu estava. Sim, normal, linda, maravilhosa, com os cabelos. Os cabelos são familiares, a família inteira tem os cabelos, É o gembom da família, são os cabelos. É muito bom isso. Você já nem liga mais, né? Deus é pai. Não, eu levo no bom humor, até porque isso acontece comigo 3, 4 vezes por dia. Vocês já imaginam o que já aconteceu comigo? Já teve camareira dentro do meu quarto no hotel. Já teve pedido de autógrafo, é tudo. Você, Ingrid, quando eu abri a revista, foi a revista de domingo lá do Jornal Globo, né? Eu disse, bom, aqui tem a foto da Ingrid e aqui tem uma matéria sobre mulheres no mercado financeiro. Aí eu fui ler a matéria, porque é muito interessante essa ideia de que a pesquisa da Forbes... Sim. A pesquisa da Forbes, ela diz que foi feita, eles pesquisaram as profissões mais machistas e o agente financeiro era o número 1. Caminhoneiro vem depois. É número 10. É número 10. Então, assim, é realmente muito curioso. Eu nem sabia que era tanto assim, quer dizer, a gente sente... Isso nos Estados Unidos, que é um país mais liberal do que o Brasil, em tese. Sim, aqui é ainda pior. É uma profissão muito masculina. Se eu olhar para o meu histórico, minha carreira, eu trabalhei a vida inteira com homens. Teve uma época que eu era da tesouraria de uma empresa que eles brincavam que eu era brother. Não, você já virou brother, você já virou brother. Porque é uma profissão masculina, mas o bacana é que isso está mudando. Porque hoje as mulheres são igualmente capazes, obviamente, e uma coisa muito curiosa, e não foi proposital, a minha empresa, por exemplo, tem 60 funcionários. 70% das pessoas que trabalham lá são mulheres. Você que seleciona? Não só eu, mas outras pessoas. E nunca foi feito uma coisa focada nisso. Nunca. Eu não tinha nem me tocado que tinham tantas mulheres na empresa. O que a gente sempre tratou foi de forma muito natural. Então, eu tenho uma vaga aberta e seleciono lá as características que eu preciso. Quem é a melhor pessoa, quem é a pessoa mais adequada para aquela vaga, independente do gênero. Mas olha só, eu queria te interromper um minutinho, e todos nós estamos aqui em presença de mulheres que, inclusive, são profissionais num setores competitivos, tanto medicina quanto polícia militar. Todo esse movimento, mercado financeiro, eles são profundamente machistas. São mesmo, inclusive as mulheres que trabalham dentro. Ou seja, o problema é que quando você consegue contratar 70% de mulheres, é porque você não tem uma atitude machista. Porque, frequentemente, as mulheres contratam homens porque os homens são melhores. E você sabe disso. Isso existe. Você é de educação, mas, então. assim... Eu tenho, por exemplo, sócios homens. A minha empresa começou com um homem e uma mulher e a gente nunca tratou dessa forma. Agora, isso existe. Eu tenho uma amiga que me contou semana passada que ela foi fazer uma entrevista no banco e ela estava na seleção final. E quando ela chegou no final, na última entrevista, a chefe dela, mulher, disse para ela tem 2 filhos pequenos, olha... Você sabe que você não vai sair daqui antes de 10 da noite, porque sair antes de 10 da noite para ver criancinha em casa, pega mal, tá?
essa menina me contou essa história. Obviamente, ela não aceitou o emprego, e isso é a cabeça das pessoas. Mas eu acho que isso está mudando. Na minha empresa, a gente trata isso totalmente diferente, trata normal. Mulheres são tão capazes quanto os homens. Então, eu acho que isso é um mundo muito masculino, sim, mas isso tem mudado. E até porque, graças a Deus, as relações eu acho que estão mudando um pouco, né? Por exemplo, se a mulher precisa ficar até as 10 horas da noite na empresa, eventualmente, porque precisa, o marido vai cuidar dos filhos, enfim, ou levar na escola. Né? Todo mundo é capaz de fazer tudo, não tem coisa de homem, coisa de mulher. Isso você vê na Europa, os homens em outros lugares participam tanto quanto as mulheres. A Europa também é um lugar machista. A verdade é que você deve essa tua atitude muito pouco machista à educação que você teve. Sem dúvida. Eu tenho, na minha família, da minha avó para baixo, são 11 mulheres. Tá. São todas mulheres muito fortes. Minha família são minhas irmãs, minha mãe é uma mulher muito forte. E meu pai era um cara de uma cabeça muito aberta, que sempre dizia, olha, você não vai depender de ninguém. Quando você casar, você dá um jeito de comprar metade da sua casa. Então, eu sempre escutei para não depender de ninguém, para ter minha independência, meu pai dizia muito, queria muito que eu tivesse meu próprio negócio. Então, eu tive essa criação, graças a Deus, dentro da minha casa, dou essa criação para as minhas filhas também. Mas eu acho que tem uma coisa que também está mudando, Vera, que eu vejo até nas clientes, assim, que antigamente veio aquela coisa que o homem cuidava do dinheiro, né? Sempre não tinha muito isso? Tinha tudo. E hoje eu vejo eu tenho muitas clientes mulheres, eu tenho famílias onde a mulher participa tanto quanto o marido nas decisões financeiras. E no aporte financeiro da sua casa. No aporte financeiro, igual, eu tenho eu vejo muitas, curioso, assim, eu tenho clientes jovens, meninas que falam, não entendo nada, e eu quero começar a aprender, para eu começar a poupar. Então, as mulheres estão também... Mudando, querendo... que está se falando muito desse termo de se empoderar. Eu sinto isso dentro da minha amostra de clientes e eu vejo que as mulheres estão chegando lá. Isso eu quero muito continuar conversando com você sobre características femininas que são valorizadas no mercado financeiro, que eu adorei. Tem uma história, mas a gente vai deixar para conversar no Facebook, pode ser? Claro. Porque agora eu ia pedir para o nosso convidado homem cantar e terminar o programa para a gente. Pode ser? Com o maior prazer. Você não se incomoda? Jamais. Maravilha. E a gente vai ouvir o quê junto com o Ivan? Um dia da semana. Ai, eu adoro. Tá no Pode EP. parecer uma música até machista, mas não é. Na verdade, é uma música que diz que o homem só sai com o consentimento da própria mulher. Ok. A mulher é quem manda em tudo. Eu costumo dizer que se um homem que não é mandado por mulher, não é um homem, né? Nada como um samba, né, Bruno? Vamos lá. A gente volta amanhã às 5 horas. E sobre esse assunto já não fala mais. Tá tudo sob controle, tudo em paz. Por ela jamais haverá furdunço na favela. Um dia da semana é meu, o resto da semana é dela. Dia da semana é meu, o resto da semana é dela. Um dia da semana é meu, o resto da semana é dela. Um dia da semana é meu, o resto da semana é dela. Meu nobre coração vai no embalo da orgulhosa, preta dengosa, e ponto final vou amarrá-lo dentro do mais puro sentimento, e com seu consentimento chegou o meu dia, eu quero zoá-lo e traz gelada pra rapaziada e bato cada T numa panela, pois um dia da semana é meu, o resto da semana é dela. Um dia da semana é meu, o resto da semana é dela. Dia da semana é meu, o resto da semana é dela. Meu amor já me entende, e sobre esse assunto já não fala mais. Maravilha. Valeu, Evandro. Volta para cá, Juninho. Olha só, o que a gente ficou de falar?
a respeito, não era do lançamento do EP, era de show, né? Fala aí. Dia 30, lá no Bar do Zeca, agora, a partir das 17 horas, na Tá. Barra da Tijuca, no Shopping Vulga. Acho que é Sábado agora, né? sábado agora. Dia 30. Dia 8, a nossa tradicional roda de samba na porta de casa lá no Irajá, na Rua Marinho Pessoa, número 20, Irajá. A última do ano. Depois tem Santa Catarina, por BH. Dia 13 e 14, Santa Catarina. 15, BH. E 29, BH de novo. Eu estava aqui pensando se você ia passar o Natal aonde. Em casa. Porque, né, negócio de final de ano, É. você às vezes tem que se apresentar no dia 22 em Rondônia. E você tem que voltar para casa para você estar aqui de 24 para dar para Natal Com para as certeza, crianças. mas né? eu venho. Nem que eu venha andando, mas eu venho. Tem que vir, né? Família é Maravilha. família, família é tudo. Eu sou um Hoje- cara muito agarrado à família. Ô, Juninho, a gente estava falando com a Sigrid dessa coisa dos ambientes machistas, né? Eu já ouvi aqui, já tivemos algumas convidadas que falam sobre as poucas convidadas do samba que conseguiram, tipo, crescer profissionalmente, ficarem, enfim, ter seu trabalho reconhecido. E elas dão uma reclamada, assim, da questão do machismo no samba. Você sente isso também? Cara, aquilo que a Sigrid falou, vai de cada um. Vai da mente do ser humano. Né? Por exemplo, a Dona Ivone Lara foi uma Precursora, Foi proibida. Né? mas ela foi a primeira mulher a pertencer à ala de compositores de uma escola de samba. E foi a Dona Ivone Lara. Então, ela foi uma mulher que Depois de muita representante luta, né? De muita luta. Né? A Beth Carvalho, Alcione. Né? Infelizmente, cada um tem cabeças diferentes, né? Eu acho que quando a pessoa pensa dessa maneira, a pessoa, em vez de evoluir, ela só está Evoluindo, tem razão. regredindo, né? Então, eu acho que o espaço tem para todos. Eu também costumo dizer que a mulher tem o mesmo potencial que o homem, né? Não existe Amélia, né? Não existe isso. Isso aí é uma coisa que foi criada na mente do compositor, mas a mulher, ela tem se não fosse a mulher, o que seria da gente? Né? Então, assim, a gente tem que enaltecer a mulher em todos os sentidos, porque mulher é mulher. A mulher que segura a barra de tudo. Imagina, a gente, homem, sente uma dor de cabeça, já sofre, a mulher para ter um filho. Quanto ela sofre? Né? Fala aí, Claudinha. Eu acho que tem uma questão também, é a questão da representatividade. Quando eu entrei na Polícia Militar, hoje na Polícia Militar nós somos cerca de 10%. E eu lembro da primeira Muito mulher pouco, que foi né? uma referência para mim, que hoje está na reserva, que ela, na época era major siciliano, ela tinha um cabelo curto, agora igual o meu, assim, e ela foi uma referência para mim. Então, eu acho que a gente enaltecer, e as mulheres que estão nesse lugar, reconhecer a dificuldade, abrir espaço para que outras mulheres ocupem esse espaço, Isso. que muitas das vezes ninguém vai abrir a porta para a gente, estender um tapete vermelho, muitas das vezes que a gente tem que ver, deixar uma frechinha, a gente mete a cara e entra, mas quando a gente entra, a gente tem que convidar outras mulheres para estar com a gente também. Mesmo. É isso aí. Concordo. Muito bom. Não, Bela representativo. colocação, isso aí mesmo. Tem um vídeo que está circulando nas redes sociais, não sei se vocês viram, que eu achei lindo, assim, e define o que é representatividade. A Maju Coutinho postou, que é uma garotinha mal sabe falar, mas ela olha a Maju na TV e ela fala, meu cabelo! Meu cabelo! Ela se reconhece, ela vê o cabelo da Maju e ela fala, Finalmente, né? meu cabelo! Ah, e ela usa amarelo! Eu tenho uma blusa amarela e ela igual a dela. Quer dizer, desde criancinha... No dia eu estava em casa com a minha esposa e a gente... Vamos procurar alguma coisa na Netflix para ver. Aí achamos um filme, Operações Especiais, com a Cléo Pires. Né? Que o filme é baseado naquela invasão que teve no hotel, daquela fuga do pessoal da Rocinha, invadiu o hotel. Tá. Hotel Que Nacional. ela trabalhava como recepcionista do hotel. E quando o hotel foi invadido, ela conseguiu resgatar uma criança, ela sendo recepcionista do hotel. Né? E no final ela se encanta pela polícia, ela entra para a polícia, né? Faz prova, ela passa. Aí tem uma investigação, tipo assim, no interior. Aí convocam ela como... Só ela de mulher. Quando ela chega assim no ambiente assim, os caras tudo fazendo aposta, que ela não vai durar um dia. A mulher foi até o final. Um ambiente hostil, né? Já chega difícil. Não tem jeito. Tem que ser Você melhor É a do mente que... humana.
Na verdade, muito homem tem medo de perder para a mulher, né? De dizer, Medo da concorrência. É isso aí. Assusta, né? É verdade. É a maioria deles, né? A maioria dos homens, eles não admitem da mulher ser melhor do que eles, ou, né? Acho que tem que crescer junto. Como sempre, tem que casar com um homem rico, a gente tem que crescer junto, a gente tem que andar junto, a gente tem que... Eu vou para o mercado financeiro. Ó, tem a Tetê Andrade, que ela diz, minha mãe sempre dizia, melhor marido é o contra-cheque no bolso, você é mais respeitada. Isso aí, Tetê. É isso aí. Rodou. Marcone da Silva da Costa, o rapaz aí não é fraco não, ele é sangue do pagodinho, é sangue bom. Valeu. Rosânia Cunta, o programa está muito bom, a doutora Yara muito sensível. Ela Valeu. tem um jeito de falar, deve ser uma delícia a paciente dela. Ela deve dizer as piores coisas com essa voz e você deve achar ótimo. Olha, você está com Alzheimer. Você Ai, quase que dá um bom, abraço Yara. depois. Ó, o Ricardo Wagner Ribeiro fez uma frase que eu acho que tem que ser o nosso slogan a partir de hoje. Sem censura é mais que um programa televisivo, é um estilo de vida. Muito bom. Vou sugerir para o marketing aqui para usar isso. Rodô, tem mais. Ademir Rocha, Fortaleza, Ceará. O Alzheimer acomete a pessoa a partir de qual idade? Não tem idade. Infelizmente não. Jovem não, né? Pode pegar jovem. Geralmente jovem não. Jovem não, né? Mas a gente já está tendo casos assim com pessoas de 45 anos já apresentando Gente, o sintomas. Gerson está assustado, ele tem razão de estar, porque Então se com não tem 45 uma idade, né? A partir de que idade? Mas já tem casos de pacientes com 45 anos já apresentando sintomas de Alzheimer. demência, É. É uma loucura, né? Porque é neurodegenerativo. Então a gente não sabe, porque na verdade o Alzheimer assim, ninguém sabe, né? Tem Direito, muitos né? estudos, né? Então assim, não tem nada definitivo, não tem, né? Não tem cura essa doença. A gente tenta o quê? Prevenir com que ela não avance. Mas hereditário, você pode ter, você pode não ter. Tem os fatores genéticos que você pode estar fazendo. Essa pergunta é a próxima pergunta do Maurício Nascimento. Ele quer saber se é hereditário e que, se for hereditário, como é que faz para se prevenir. Né? Pois é, pode. Porque depende do gene, se a pessoa tiver esse gene, né? Tem um Então, gene já, tem como já testar reconhecido. Você tem como testar? Tem. Mas você gostaria de saber? Eu gostaria. Então, eu não. Eu também acho Você que eu tá não gostaria maluca, de saber. Pois não. é, não tem como prevenir. Para que você Porque vai como saber? é que a gente vai... Viver com essa angústia. Eu não quero saber. Aí você para de fumar todos os cigarros que você fica com vontade, para de comer todo o açúcar, para de beber todo o álcool. Aí que morre de vez, né? Então, assim, a gente tem que... É o que eu sempre falo. Na vida, a gente tem que viver bem. A gente tem que viver feliz. Eu acho que é a base de uma vida saudável. É a felicidade. Eu antes de viver totalmente de música, eu trabalhei com uma amiga minha, ela pegou os amigos dela, botou para trabalhar como promotor de empréstimo. Uma época venderam a folha do funcionário público para o Santander. Né? Você vendia empréstimo com o batalhão da PM? Não cheguei para o batalhão da PM, não. A gente tem que fazer credenciamento. Aí eu comecei na Conlurb, né? Mas eu sempre... Você tinha uma meta, né? Para você bater de empréstimo, né? Eu ficava com pena dos caras. Assim, Que o cara bom. vinha, pô, você não pega nada não, pô, já tá todo atrapalhado. Aí eu liguei para essa amiga e falei assim, cara, me muda, ou me manda para a guarda, ou me manda para a polícia, ou me manda para essa área da saúde, porque lá você podia fazer a compra de dívida, né? Além do empréstimo. Ela falou, então, eu vou te mandar. Me mandou lá para a coluna Juliano Moreira. Tá. Eu cheguei lá, eu virei amigo dos doidinhos todos. Às vezes eu não tinha dinheiro para comprar meu cigarro, pegar um cigarro dele, comia biscoito de maisena com ele. E era uma coisa que me fazia tão bem, porque acho que eles não tinham ninguém para conversar assim, trocar uma... Tinha um rapaz lá que todo dia ele ia lá onde a gente estava, ele. Qual o seu nome? Roberto. Ele o meu, Carlos. Aí, pô, vamos fumar um cigarro? Vamos fumar um cigarro. Aí desceu, fumar um cigarro com ele. O dia que o pessoal do hospital proibiu
ele de entrar onde a gente ficava, ele parecia uma criança chorando. Eu falei, não, pode avisar lá pro rapaz lá que você pode vir aqui todo dia aqui, você falar comigo aqui. Caramba. Quer alguma coisa que eu queria falar com você? Vânia Cordeiro Carvaca, Major, você é muito importante para essas causas. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Rodou, tem mais uma, parece que é a última, depois da Vânia. É a Ana Carvalho. Boa tarde. A doutora Yara poderia falar sobre a demência no idoso pós-cirúrgico? Meus pais, 87 e 89 anos, passaram por uma cirurgia cardíaca com longo período de anestesia. Fisicamente estão ótimos, mas agora apresentam confusão mental, delírio, agressividade, falta de memória e muita dependência. Boa pergunta. Caramba! Né? Os dois fizeram uma cirurgia juntos? Pelo Cirurgia que- cardíaca com longo período de anestesia. O que acontece? A primeira coisa, a gente... Vamos observar, né? 87 e 89 anos. É muita idade, né? São bem idosos. O que o idoso ele mais sente? Na verdade, primeiro vem a síndrome do confinamento, quando o paciente fica muito tempo, né, no hospital, hospitalizado, ele tem essa síndrome de confinamento, sim, e que dá muita confusão mental, né? A segunda coisa é a questão de, eu não sei se ele permanece no ambiente que ele vive, porque tirar o paciente, né, do seu ambiente que ele é acostumado a viver, isso é impressionante, causa um delírio, ele apresenta confusão mental. Às vezes, a gente, na maior boa intenção, vou te dar um quarto novo, mãe, né? Mora com o filho. Na maior das boas intenções, vai fazer uma obra no quarto para dar um quarto mais confortável. Não dá O paciente certo. começa a desorientar, delirar. Por quê? Porque mudou o ambiente que ele está acostumado. Perdeu referência. Perde completamente. Então, assim, toda mudança abrupta, né, que o idoso sofre, ele geralmente ele sente e ele apresenta confusão mental, sim. Uma vez eu vi um vídeo muito interessante, não, acabei nem vendo, um amigo me contou, de um pai que, quando ele teve o filho dele, ele filmou todas as fases do filho dele, né? A fase que o filho dele perguntava o porquê, aonde, né? Tudo aquilo, aquela coisa, e ele sempre na maior paciência com o filho, aqui ensinando. E o filho cresceu, e um belo dia ele fingiu uma demência, um esquecimento, e ele foi com o filho passear na praça, aí ele pedia para o filho levar ele na praça, o filho não queria. Aí o filho perguntava uma coisa para ele, ele ficava, por quê? Tudo que, aquela coisa do, mas está onde? E o filho mostrou uma impaciência totalmente com ele, que quando ele chegou em casa, ele pegou o vídeo e mostrou para o filho dele. Eu falei assim, olha como é que as coisas são totalmente diferentes. Quando você... Isso tem um vídeo, na verdade, na internet isso aí. que mostra. E é a pura realidade, né? Por isso que eu falei assim, a questão da paciência, que as pessoas perdem, porque o idoso é chato, o idoso ninguém tem paciência, e é aquele momento que ele mais precisa, né? Então a gente vê até pelos nossos pais. Desculpa. Fala. E nós seremos um país de idosos. De idosos já em a gente está 2030. vivendo Se em Deus 2030, a gente está vivendo muito. É uma coisa que eu sempre falo, essa perspectiva do ponto de vista financeiro. Gente, vamos poupar dinheiro, porque a gente vai Exatamente. viver muito, Mais né? do que- Falando, mas... Eu mas- tenho um amigo também que ele fala que se você quer investir hoje, você tem que investir em negócios que foquem no idoso. Assim, por exemplo, colônias viagens para asilos, idosos. coisas Existe assim, um termo- pensando no futuro, porque vai dar muito dinheiro. Eu dividi uma palestra com um médico e ele dizia que tem um termo agora que se chama gerontolescência, né? Que é a adolescência dos velhos, que hoje a gente tem acesso a bons médicos e a medicina está evoluindo, então minha avó tem 97 anos. Né? Então, a gente vai viver, E ela a gente tá bem? vai estar bem, está lúcida, está ótima, graças a Deus, e a gente vai viver, a tendência é a gente viver bem, mais. viver Viver mais mais e e bem.
melhor. É. Então, esse médico ele dizia que você vai começar uma faculdade nova com 60 anos, novos empregos vão surgir, né? Até você falou de demência, eu fiquei super preocupada, assim, o que a gente tem que fazer? Porque se eu for viver até 100, o que eu preciso você tem que fazer? se preparar, porque quando você chegar aos 60, que você está quase na aposentadoria, segundo os moldes de hoje, você está no começo da terceira idade. E você tem Querendo que poupar lazer. dinheiro, E né? você Porque tem- se você Exatamente. e eu estou falando agora do meu lado, mas assim, Isso. se você vai se aposentar com 60, com 65 anos e você vai viver até 100, vamos combinar que você tem mais 35 anos aí que você Onerando alguém, né? que de custo de vida. Então, essa coisa também, né, aproveitando o gancho, eu sempre falo isso para os meus clientes, tem que começar a poupar, porque é igual o inverno, nosso inverno vai ser mais longo. Exatamente. Eu me lembro Não, que o Jorginho... Da cigarra e da formiga, É. né? O E vai inverno é mais querer, longo. não vai O querer ficar Jorginho fazendo Gayle, tricô, parece que não, ele... vai querer- O Jorginho Gayle era milionário e ele planejou que ele ia viver até os 80. A partir dos 80, ele teve que viver dos amigos. Mas porque... ele disse o seguinte, não foi que ele gastou muito, o problema é que ele viveu demais, é maravilhoso, Exatamente. ele errou a muito conta. Bom, é ótimo. Ele errou a conta. Tem uma coisa que eu estava querendo falar com você, Sigrid, que eu adoro, é essa coisa de como a mulher deu certo no mercado financeiro, por qualidades, inclusive qualidades femininas, ou qualidades chamadas femininas, que não são necessariamente, mas que seriam todas ligadas a um perfil mais conservador de investidores. Você acha que é isso mesmo? Que a mulher no mercado financeiro, numa financeira, ela tem um perfil mais cauteloso, no bom sentido, no sentido positivo? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo mais eu vejo muito, pelo menos na nossa empresa, a coisa da escuta, de você realmente entender, parar para ouvir aquela família. Quando você escuta, você entende, você busca saber todas as questões daquela família, você consegue planejar a vida daquela família financeiramente melhor. Conta a historinha que você conta de uma família de gente muito rica que estava disputando, todo mundo disputando a conta dela e você conseguiu. Foi engraçado. É uma família que tem um patrimônio, eram alguns irmãos, e eles... Ela me contou essa história depois que ela entrou, que ela tinha ido em alguns bancos. E todos os bancos que a família entrava, as pessoas estendiam o tapete vermelho, vou te oferecer isso, vou te dar isso aqui, produto, a gente tem isso. E a outro banco, a mesma coisa, e um criticava o outro. E quando ela chegou lá, ela olhou e eu conversei, perguntei, entendi a vida deles. E eu cheguei para eles e falei, olha, vocês estão gastando muito. O patrimônio que você tem vai acabar em 10 anos. Então, você está achando que você está rica, mas... seu patrimônio vai acabar. Ela acabou virando cliente e ela diz para mim, eu virei sua cliente porque você foi a primeira pessoa que falou a verdade para mim, porque todo mundo me fazia me sentir rico e você me fez me sentir pobre. Horrível falar isso, né? Eu falei, não era essa a intenção. A gente só precisa cuidar para que seu patrimônio dure até o fim da sua vida. Né? Ou seja, você deu um choque de realidade. Eu dei um choque, mas com amor, tá? Tenho certeza. Igualzinho a Yara, né? Igualzinho a Yara, toda doida. Você vai ficar pobre com todo amor. Não, a gente vai cuidar do seu dinheiro, a gente gastando, vai planejar para que esse dinheiro dure. Exatamente. E é isso, você monta um plano e vai durar. Do jeito que estava, aquele caminho estava ruim, você coloca no trilho, igual médico de dieta. Você bota no trilho. Muito bom. Exatamente. Dá espaço para uma pergunta, porque eu não quero sair daqui com essa pergunta. Você falou da questão das pessoas que cuidam, que tem essa questão do cuidado com a pessoa com demência, ou até mesmo uma outra situação mesmo de muita idade, daquela pessoa que vai cuidar, que vai alimentar, que vai trocar fralda, que vai dar banho, porque é disso que a gente está falando, dependendo do nível da dependência que essa pessoa tenha. Mas como é que a gente cuida de quem cuida? Porque a gente consegue imaginar que a qualidade de vida dessa pessoa que está passando por isso, ela passa necessariamente para o grau de consciência e de tratamento mesmo que esse cuidador tem, porque senão a gente fica sempre depositando nessa pessoa toda essa responsabilidade. E eu tenho amigas que estão passando por isso, que a mãe tá nesse processo, e ela fala, eu preciso sair de casa, mas ela não pode sair porque ela não tem dinheiro para pagar um cuidador, e ela também não se sente à vontade de colocar uma pessoa porque ela acha que é obrigação dela. Então, como é que a gente cuida de quem cuida? Então, Major, realmente é muito difícil, né? Por isso que eu falei que
quem mais sofre é a família, né? São os cuidadores. Tem uma associação dos amigos de pessoas com Alzheimer, a PRAS. E ali eles dão apoio, né, ao familiar, ao cuidador, para que eles tenham realmente um aporte, né, de ter como é que eu vou dizer? Um apoio, um respaldo, né, principalmente psicológico, porque é muito difícil. Às vezes, o paciente com Alzheimer ele vai ficar 20 anos e você imagina, você tratando 20 anos de uma pessoa de que uma só pessoa está se perdendo, né, que, dentro dela mesma. né, está regredindo e você não tem para quem recorrer. Ou você larga de mão, que muitas das pessoas elas fazem, o começo é lindo, mas depois vai ficando ruim e, por último, você não quer nem saber. Então, porque é difícil, você tem que largar a mão, você tem que abrir mão do teu trabalho, de tudo, porque vira uma criança. Eu até, os pacientes que têm mais autonomia, eu sempre falo pro familiar, sempre bota, cola nas roupas, faz uma etiqueta com telefone, né, aqueles que saem, mas de repente... Então, porque isso daqui a pouco vai piorar, não deixa sair, mostra para a vizinhança que o teu familiar tem essa doença, porque eles te ajudam também, né? Não deixam muita coisa acontecer, ficam de olho até você realmente poder, porque é uma barra, não é mole, tem, né? É a PRAS. A BRAS ou a PRAS, agora me fugiu a memória. Associação dos Amigos de Pacientes com Alzheimer. Então, sabe, é o que tem que Gente, a conversa está muito boa, mas daqui a pouco a equipe inteira vai me matar aqui, porque eu estou indo além do... Mas também era a volta, né, gente? Estou com saudade. Olha, obrigada a todos, foi maravilhoso. Obrigada. Até amanhã, às 5 horas da tarde, né, Bruno? Tchau, até amanhã.